Boa, boa, tamo aí, mais um vídeo pro Luiz Nectar. Vamos que vamos, eu vou mostrar uma novidade pra vocês e trocar uma ideinha bala de algo que aconteceu comigo essa semana, então vai pegando a fita. Vou mostrar a novidade logo aqui, não tem muita ideia o que eu tô fazendo no setup do quarto, entendeu? Tamo aí modificando um pouco e olha só, pintando essa parede aqui, pessoal. Vamos fazer um estúdio bala aqui dentro desse quarto, dessa sala aqui que vai ficar foda, entendeu? Então tá tudo bagunçado aqui, cara. Eu tô tentando meio que... Eu passei a primeira mão de tinta aqui, né, nessa parede. Então hoje é um sábado à tarde aqui em Belo Horizonte, tá lindo, lindo, entendeu? Vamos aqui passar mais uma mão de tinta hoje. E é isso, pessoal. Pequenas melhorias no espaço, no digital também, em skills. Eu acredito que é o que vai levar a gente aí para os nossos objetivos. Então aqui tá com um cheiro de tinta, pessoal. Eu vou deixar aqui e a gente vai conversando desse ambiente aqui de cá, tá? Para de fato eu conseguir trazer essa ideia que eu quero trazer aqui hoje aqui dentro do canal. O primeiro passo, pessoal, acredito que já é um pouco também desse contexto do quarto, né? Pô, vou dar uma investida ali, colocar umas iluminações, acredito que já era o momento, né? De fazer isso. Até para encorajar a produzir mais conteúdo, né? Fomentar mais também conteúdos dentro da parte das empresas, né? Principalmente da Gold City. Hoje, querendo ou não, eu sou o operacional e a cara da empresa também. Então vou utilizar esse cantinho ao meu favor, né, para fazer isso aí também. Então pequenas melhorias, pessoal, principalmente quando a gente começa a entender que a partir do momento, né, que eu abro uma câmera para fazer uma call de vendas, é como se eu estivesse abrindo a porta da minha loja, né? Então, esse contexto de eu ter uma credibilidade, né, em cima disso é muito importante. E acaba que a gente consegue fazer isso de maneira simples e organizada, né? Também, às vezes, sem investir muita grana. Então eu falo que, pô, comprei uma mesa ali, a mesa é até bacana e tal, mas, pô, vou pintar a parede, alguns itens de iluminação, né? Querendo ou não, eu já tenho alguns materiais de áudio por trabalhar com música, né? E eu acredito que vai ficar bem interessante isso. Então é como se eu estivesse abrindo a porta da minha loja com uma credibilidade maior, né? Como se eu tivesse ali um porcelanato no chão da loja, uma iluminação da hora, uma vitrine da hora, para a gente trocar essas ideias digitais, né? E como vocês possivelmente devem imaginar, para mim esse 1 a 1 é o que realmente move o jogo, né? Essas reuniões de venda. E com o benefício da internet a gente tem o poder, né, de fazer várias e várias reuniões no dia, sem contar aí com o deslocamento, né? E pessoal, o principal ponto também que eu queria colocar aqui hoje no vídeo é de uma realização que ocorreu comigo essa semana que talvez possa servir também para vocês e tudo mais. Eu vou colocar o exemplo passado e o exemplo de hoje aqui, dessa semana na verdade, para a gente analisar. Pessoal, na minha cidade, né, eu sou de Itabira, para quem não conhece. Uma vez eu trabalhei numa empresa e a empresa, pô, tinha um BKO, né, que é um back office, bem bacana, pô, uma estrutura top. E eu ficava lá sentadinho, né, na época eu trabalhava como designer ainda. E eu vi algumas pessoas indo lá no BKO para negociar. E aquilo chamava minha atenção. Eu, pô, tô aqui sentadinho, eu queria ser aquele cara ali que tá negociando, né, que tá vindo aqui para oferecer algo para essa empresa. Depois ele vai voltar pro dia a dia dele, né? Ele não vai ficar aqui preso nessa rotina, né? Ali dentro do contexto. Eu nem via muito o sol, né? Porque o BKO geralmente ele já tem esse contexto de ser fechado, né? Ar-condicionado. Inclusive o sol daqui de Belo Horizonte está lindo, sabadão lindo, abençoado. Em cima disso, tava indo trabalhar, eu sempre tive uma repulsa quanto a isso, cara, me manter dentro dessa jornada. E eu ficava vendo a galera indo lá para negociar. Pau, pau, pau. Falei, cara, onde eu vou fazer isso?
E mudando o contexto, hoje eu moro em Belo Horizonte, já faz um tempo que eu moro aqui. E fui essa semana em um escritório top, tal, uma estrutura bacana, chegando nesse toque de negociar, né? Então tinha lá a galera trampando e tudo mais, eu passei ali, pá, peguei embalo com os diretores para ir para a sala negociar. E por mais, pessoal, que não seja um contrato absurdamente, loucamente grande, é uma conquista pessoal e profissional a gente conseguir entender nesse processo de melhoria contínua que a gente está chegando, né? Que por mais que o tempo ele tenha o seu próprio tempo, né? Vamos falar assim, as coisas não acontecem no tempo que a gente quer. Esse passo a passo de progressão ele está acontecendo, né? Pô, eu me imaginar lá antes, imaginar agora, muita coisa mudou, de fato, acaba sim mudando, né? Mas a gente ainda não chegou no objetivo principal, mas são mudanças que devem ser celebradas, comemoradas. E saindo do escritório com o contrato fechado e imaginando isso, projetando esse cenário, lembrando, né, dessas coisas, eu acredito que a gente acaba ficando bastante feliz e realizado, né? Então, valorize as suas pequenas conquistas, né? Pô, as pessoas podem chegar aqui nesse vídeo e falar, o moleque tá lá fazendo um negócio na salinha, no quarto e tal, não é nada demais, mas, pô, tem que ser muita coisa pra você isso, né? Essa melhoria, ela tem que ser muita coisa. Essa progressão de cenário profissional tem que ser muita coisa pra você, porque você tem que valorizar as suas pequenas conquistas, cara. Senão tudo fica muito sem sentido, entendeu? Porque se eu esperar chegar lá em cima, que eu acredito que vai ser o ponto, para mim comemorar, para mim conseguir visualizar esse trajeto todo, né? Visualizar esse solzão que eu tô vendo aqui, essa satisfação interna que eu tô sentindo, e não colocar isso como um ponto positivo, né? Dentro do processo, eu tô jogando tudo isso fora, eu tô jogando o tempo, a caminhada, o trajeto fora, entendeu? E realmente o que há de valioso nisso não é chegar lá, é como isso foi construído, pô. Então eu saber que, pô, tô aqui pintando meu quartinho, pá, pra conseguir ter um estúdiozinho, né, de reuniões, enfim, de música também, pra agregar nos meus projetos, enfim, no meu espaço, e sabe, conquistar isso acaba sendo muito, muito enriquecedor, né? E vai reverberando ao ponto de se sentir mais confiante para produzir um conteúdo, se sentir mais confiante para fechar uma reunião de vendas, né? Valorizando esses avanços profissionais que você tem. E isso só soma, cara. Então, se você sente hoje, cara, dentro dessa massa, né, de publicidade, né, que a gente vê no dia a dia, né, esse monte de pessoa já realizada, né, colocando aí a cara no gelo e tudo mais, e se sente um pouco, sabe, incomodado por não ser daquele jeito, cara, esquece, entendeu? Pensa que é tudo sobre o seu formato de fazer as coisas, como que você quer que as coisas aconteçam do seu jeitinho, e valorize esse seu jeitinho, entendeu? Porque isso que é interessante, velho. Isso que é o bacana, saber que você conquistou da forma que você queria, que você achava bacana, sacou? E dá tempo ao tempo também, entendeu? Sonha alto, altíssimo, cara. Sonha, visa lá em cima, cria expectativa alta. Mas, se caso a expectativa não seja cumprida, não se martirize com a queda. Entenda que agora é o momento de criar mais uma expectativa forte, né? E a partir daí a gente vai construindo esse progresso, esse processo, né, de melhoria contínua e de progressão profissional, pessoal e de tudo, né? Eu acredito que é isso. Pessoal, mas acredito que a mensagem desse vídeo foi passada, a cadeira tá fazendo barulho, mas deixa nos comentários como você visualiza isso, como você digere as suas pequenas melhorias, tá? Deixa aqui nos comentários pra gente e vamos que vamos, mais um vídeo aqui pro canal.